Então, se na Constituição tivesse escrito assim, todos deverão, quando entrar numa rodovia, correr a mais de 180 por hora. Então, o departamento responsável pela normatização das leis de trânsito ia fazer o quê? Ia fazer regras assim, limite mínimo de velocidade, 180 km por hora, né, para atingir, né, o regulamento máximo, tá? Mas isso não vai acontecer, é só um exemplo aí para ficar bem claro, né? Então aqui é um exemplo de lei de trânsito, né? Aqui, se vocês podem ver aqui a gente tem uma figura, e essa figura representa aí a limite de velocidade, uma placa, né, com sinalização de limite de velocidade, né? Então aqui a gente tem uma placa dizendo que veículos leves podem andar no máximo até 80 km por hora e veículos pesados até no máximo 60 km por hora, né? Então, isso aqui é uma lei, né? É uma regra da lei, né? E aí eu pergunto, mas o que aconteceria se não houvesse leis de trânsito? O que aconteceria se não houvesse? Então, vamos pensar um pouco, né? Vamos parar e pensar. E aí, o que aconteceria? Eu tenho aqui na minha mão alguns exemplos aí que os alunos colocaram lá. Então, vamos ler aqui, ó, um dos exemplos. Sem lei, haveria muitas brigas. Sem lei de trânsito haveria muitas brigas, né? Porque um querendo ir mais rápido que o outro ali, acaba gerando uma certa confusão. Um quer passar ali num cruzamento e o outro também quer ao mesmo tempo, enfim. Isso é fato, haveria brigas. Sem lei, teria muito acidente, consequentemente, né? Sem a lei de trânsito. Sem a lei de trânsito, não teria também controle, né? Seria um total descontrole. Eu não sei como é que é regido lá a lei na Índia, por exemplo, mas a gente sabe que é uma bagunça o trânsito de lá, né? Então talvez lá não tenha lei, né? Talvez seja por isso. Sem a lei, o país teria muitas mortes, com certeza. Hoje nós já temos o índice de mortes aí, eu não lembro de cabeça, mas a gente sabe que é elevado o nível de mortes aí por acidentes em trânsito. Imagine se não tivesse lei, né? E enfim, seria um caos, né? Seria um caos e a gente sabe disso. Mas o que tudo isso tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a palavra de Deus, né? Tem tudo a ver, meus irmãos, tudo a ver. Vamos ler aqui, ó. Muito antes da humanidade tomar consciência da importância da lei para reger as nações, Deus já havia estabelecido a sua lei. A partir de agora, começaremos a entender mais profundamente sobre quais são as leis de Deus, por que elas existem, para quem foi dada e como foi dada aos homens. Mas aí a pergunta: por que existiu a lei? Por que existe a lei? Não é mesmo? Então vamos lá. A Bíblia nos relata que após o êxodo, ou seja, após a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho, a saída do Egito, o Senhor Deus teve um encontro com seu servo Moisés no Monte Sinai. E ficou com ela por 40 dias e 40 noites. Neste monte, Deus entrega então as tábuas com os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos serão então as regras supremas de moral dos filhos de Deus. Podemos dizer que esses mandamentos são a Constituição, lembra? Podemos dizer que essas regras são a Constituição Federal que Deus deu ao seu povo. Vamos ler agora no detalhe o trecho em que Deus entrega as tábuas a Moisés e relembrar qual é o conteúdo dos 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 34. Olha só o que diz. Disse o Senhor a Moisés: Talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas
escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Né? Aqui já é a segunda vez que Moisés sobe ao monte para Deus falar com ele e entregar as tábuas. Né? Se você for ao decorrer da história ali de Êxodo, você vai entender. Deus disse, continuou: esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. E lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado. Levando nas mãos as 2 tábuas de pedra, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando, abre aspas, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e a 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra e adorou, dizendo, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Logo após a entrega das tábuas com as leis a Moisés, o Senhor declara um renovo da aliança com seu povo e entrega outros mandamentos complementares. E aí, a renovação da aliança. Vamos ver lá em Êxodo 34 também. A renovação da aliança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hiitas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer de acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer de acordo com aqueles que já vivem na terra, pois, quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhe oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos e se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre as festas dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abide, quando naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumento que nascer. Mas, se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na de colheita. Celebre as festas da semana nas ocasiões dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes do ano todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor,
o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, Deus fez aliança, né? Fez a aliança com Moisés e com o seu povo, né? Ele havia tentado fazer essa aliança, né? Mas o povo se rebelou, como nós conhecemos aí a história. O povo viu que Moisés estava demorando lá no Monte Sinai com o Senhor, se revoltou, ficou preocupado, ficou com medo, fizeram lá o bezerro de ouro por desobediência. E lembrando que isso prova, mais uma vez, que milagre ele não sustenta a fé de ninguém, meus irmãos, porque um povo que viu 10 pragas no Egito, pragas realmente assustadoras, né? Maravilhas ali que Deus realizou no meio do povo do Egito. Um povo que viu Deus com a sua própria mão livrar todo o seu povo do Egito, tirar toda a nação hebreia ali do Egito, passar diante do Mar Vermelho. Um milagre que muitos aí da ciência duvidam e não entendem como isso pode ter acontecido. Então, um povo que viu todas estas maravilhas. Por conta de 40 dias ali que Moisés estava lá conversando com Deus, se rebelou e fizeram lá um bezerro de ouro para começar a adorar. Então, isso prova que nós não podemos alicerçar nossa fé em milagres, né? A gente viu também, vê vários exemplos ali no Novo Testamento, inclusive aquela passagem que Jesus diz que as pessoas não estavam seguindo eles, né? Não estavam seguindo a Jesus pelos milagres que ele fazia, mas sim pelo pão que ele comeu, né? Pelos pães que eles comeram. Então, Jesus estava querendo dizer que realmente a fé deles não havia alcançado ao Senhor, tá? Então, continuando aqui. Feito isso, Deus fez uma aliança. Entregou a tábua para Moisés, as 2 tábuas com os 10 mandamentos e algumas regras complementares, alguns mandamentos complementares também, tá? E aí a gente leu aqui vários deles, por exemplo, não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe, e enfim, né? Nós vamos entrar mais nos detalhes sobre esses assuntos, sobre essas regras e esses regimentos complementares. Mas, antes de tudo, nós vamos entender o que estava escrito lá nos 10 mandamentos, né? A gente leu a Constituição Federal aqui do Brasil. Vamos dizer que a Constituição Federal do Brasil é os 10 mandamentos do Brasil, né? E Deus ele havia constituído, então, os seus mandamentos ali para o povo de Israel. E quais são esses mandamentos? O que estava lá na Constituição Federal de Deus no momento que ele entregou a Constituição para Moisés? Estava escrito isso aqui, ó. Lá em Êxodo 20 você vai achar também. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então ele já estava afirmando que era ele que estava entregando a sua lei. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quarto mandamento.
Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento. Não matarás. 7º mandamento. Não adulterarás. 8º mandamento. Não furtarás. 9º mandamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo, então aqui nós concluímos aqui os 10 mandamentos. Mas vamos seguindo aqui a leitura de Êxodo 20. Vendo-se o povo diante de trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. Então aqui nós temos aqui uma imagem ilustrativa, né, de Moisés e uma foto do Monte Sinai aqui. Vou mostrar para vocês. Sei que não é o mais bonito a se fazer, né? Tem vários aí programas de edição de vídeo, mas infelizmente aqui eu não tenho essas ferramentas, então a gente vai na forma mais simples possível, tá? Então, essa imagem do Monte Sinai que vocês viram foi ali que Deus fez ali a sua primeira aliança com o povo, ou seja, entregou a sua lei. Mas eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. E aí? O que aconteceria se Deus não tivesse dado a lei ao seu povo? Os irmãos escreveram aqui. Vamos ver o que eles escreveram. Ó. O povo teria ido de mal a pior sem a lei de Deus. Sem a lei de Deus, teria muito roubo. Sem a lei de Deus, teria muitas pessoas fora. Não completar aqui. Então vamos ver outro. Sem a lei de Deus, teria muita fome. E enfim, sem a lei de Deus, seria um caos, né? Mas Paulo, ele nos fala numa outra vertente, numa outro tipo de pensamento. Vamos voltar lá para a nossa Constituição Federal, ou mais adiante, vamos nas regras de trânsito. O que aconteceria se não houvesse regra de trânsito? Haveria muitas mortes, né? Haveria muita confusão, muita briga e etc. Mas alguém seria culpado? Alguém seria penalizado ali por alguma coisa que acontecesse? Lógico, por exemplo, se tivesse briga, as pessoas mesmo seriam prejudicadas, né, injuriadas ali, sofreriam danos a si mesmo, porque se batesse o carro iria ter o dano financeiro ali, perder o carro, ou até mesmo perder a própria vida, enfim. Aquela atitude que ela teve, né, ela pode gerar um dano físico para ela, um dano psicológico, um dano, enfim, vários danos. Mas perante a lei, né, perante a regra, se não houvesse lei de trânsito, se ninguém estabelecesse ali uma lei de trânsito, a pessoa que passasse a 220 por hora numa estrada, ele seria culpado? Não seria culpado porque não existia lei de trânsito, não existiria lei de trânsito. Então, ela sofreria a consequência, né? Se ela batesse, por exemplo, sofreria a consequência da morte. Mas ela não seria culpada perante a lei de ultrapassar ali um semáforo, um farol vermelho, porque não existiria a regra que não poderia
passar no sinal vermelho, né? E da mesma forma é a lei de Deus. Paulo nos expressa isso, está escrito lá em Romanos capítulo 7, versículo 7. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha que interessante. Vamos ver aqui. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, se você analisar o capítulo 7, Paulo está explicando que antes nós não tínhamos nenhum guia, né? A humanidade em si, o povo de Israel também não tinha nenhum guia, não tinha nada que o orientasse o que é certo, o que é errado. E a partir do momento em que Deus estabeleceu a sua lei, começou a surgir e aparecer o que é errado, né? Da mesma forma que antes não havia lei de trânsito, né? Não havia uma lei que dizia que não podia dirigir sem cinto de segurança, todo mundo que dirigia sem cinto de segurança estava tranquilo, né? Porém, quando batia o carro, morria, né? Mas a partir do momento que chegou a lei, falou assim, ó, todo mundo agora precisa andar de carro, dirigir o seu veículo com cinto de segurança. Seja aí os primeiros passageiros, sejam também os de trás. E aí, todo aquele que é parado numa blitz aí, está sem cinto de segurança, o que acontece com ele? Ele é penalizado, ele é multado, porque ele está contra a lei. Da mesma forma, a lei, né, essa lei nossa aqui, a Constituição Federal, como ela mostrou o que é errado, mostrou que é errado dirigir sem cinto de segurança, a lei de Deus também começou a mostrar o que era errado. A lei de Deus começou a mostrar que era errado você adulterar, você se prostituir, você cobiçar, você falar mentiras, né? Fazer falso testemunho contra o seu próximo, você ficar olhando lá a propriedade do seu próximo, enfim, qualquer coisa do seu próximo, você deixar de santificar o dia de Deus. Mostrou que era pecado todo aquele que não honra o pai nem a mãe. Então ele mostrou. E ele falou, ó, façam isso aqui. A partir de agora, todo mundo precisa cumprir isso aqui. Se não cumprir isso aqui, você está fora da lei. Ou seja, você, perante essa lei de Deus, isso se constitui uma pessoa que não cumpre o que está escrito na lei de Deus, ela estaria então pecando. É aí que começou a nascer o pecado. Nasceu o pecado daí. Né? O pecado, na verdade, ele sempre existiu, mas estava morto, nós vamos explicar isso aí depois. Mas o pecado, ele reviveu, né? Ele renasceu a partir daí, a partir do momento que falou assim, ó, Deus falou assim, perdão. Era Jesus também, mas não encarnado, né? Mas ele falou assim, ó, tá aqui a regra, a partir de agora, tá valendo. Quem não fizer isso aqui, tá, infelizmente, está pecando e eu considerarei um pecador. Mas quem cumprir, esse aqui é um justo, é um fiel, né? E aí Paulo perguntou aqui em Romanos 7:7. Então quer dizer que Deus ele fez a lei e isso quer dizer que a lei é pecado? É claro que não, de maneira nenhuma. Ela fez o quê? Só mostrou o que é pecado. Não é que ela é pecado, ela só evidenciou, trouxe à tona o que é pecado. Deus começou a mostrar para a humanidade o que era pecado. E veja que Paulo continua a explicar sobre a lei e a manifestação do pecado. Está lá em Romanos 7, do versículo 8 em diante. Ó. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produzia em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. É o que a gente acabou de falar, né? Sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem lei. Mas quando o mandamento veio, né? Quando Deus entregou lá a tábua para Moisés, quando o mandamento veio, o pecado reviveu. E eu morri.
Por quê que ele fala que ele morreu? Porque ele não conseguiu cumprir tudo. Né? Ele está usando ali a linguagem figurada, falando que é ele, né? Mas ele está falando do povo em si, né? Do povo em geral, do povo judeu em geral, né? Da humanidade em geral. Como não conseguiu cumprir tudo, ele morreu. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Deus estava querendo mostrar para a humanidade que a humanidade é pecadora. Sim, é esse o propósito. Mostrar para a humanidade que a humanidade é pecadora, a humanidade ela se corrompeu a partir do momento em que ela se deixou a levar ali pela ambição, né, a semente plantada por Satanás ali que corrompeu toda a genética humana no momento que ele induz ali a Adão e a Eva, né, a desejarem serem grandes, a serem exaltados, serem como Deus, ou conhecer, né, a todas as coisas, e isso corrompeu a toda a genética, a toda a humanidade, né? Um pecado que se arrastou, e isso entrou na humanidade de tal forma que desconfigurou o projeto de Deus. Então hoje é por isso que nós não somos perfeitos, por isso que nós não conseguimos alcançar esta perfeição da lei, porque infelizmente a nossa configuração, vamos dizer, a configuração inicial, né, aquele projeto perfeito de Deus, ele foi desconfigurado por um vírus chamado Satanás, chamado cobiça, chamada mentira, chamada o desejo de grandeza. Em outras palavras, podemos compreender que Deus revelou a sua lei para nos mostrar a maneira correta de se viver. Porém, após compreendermos que não éramos capazes de cumprir a lei de Deus, então automaticamente o pecado passou a existir, revelando assim a natureza pecadora do homem, que se tornou então um pecador. E na aula que vem, meus irmãos, nós vamos ler então a respeito de diversas leis, tá? Muitas leis aí que Deus entregou ao povo de Israel, né? E aí nós vamos repassar, procurando prestar bastante atenção nos detalhes das ordenanças de Deus e nos comentários que vão seguir, tá? Isso vai ser de grande valia, né, para nós entendermos o desenrolar do plano de Deus no decorrer do curso. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Aproveitem esse conteúdo, compartilhem e que Deus abençoe os irmãos. Amém.